Queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João. Nós estamos seguindo a nossa revista O Caráter Cristão, essa série que tem sido uma bênção para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar do título Adorando em Espírito e em Verdade. Então, esse texto de João é um texto importante para a nossa referência, para a nossa revista nessa manhã. João, nós vamos ler o versículo 23. João 4, versículo 23. Vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos fazer este movimento, adorando a Deus com o nosso movimento também. Diz assim o texto. Depois vocês vão ler comigo mais vezes, mas por enquanto ouça o que diz a palavra de Deus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Feche teus olhos. Meu Senhor, peça para falar contigo neste momento, que você não saia daqui vazio, mas que o Senhor toque em tua vida. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra, que fala conosco, que nos ensina, que nos instrui e que nos mostra o objetivo da nossa vida, que nos mostra como devemos viver nessa terra. E clamamos ao Senhor que teu Espírito Santo nos abençoe. Use o teu servo para ministrar a tua mensagem, a tua palavra, e abra os corações de cada irmão e os ouvidos atentos para aprendermos mais do Senhor. Nos abençoe, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Eu gosto de dizer que o homem é um ser essencialmente adorador. Ele sempre vai buscar algumas coisas, ou alguma referência como adoração para a sua vida. A gente pode perceber isso em todas as pessoas. Às vezes as pessoas colocam um time como um time do coração, como aquele que ele vai servir, vai adorar, não é? A gente vai num campo de futebol e percebe isso. As pessoas adorando o time de futebol. Às vezes o time não é nem tão bom assim, não é? Mas pode ir para a segunda, terceira divisão, que ele está lá, firme, não é? Ou então pode ser algum objeto de veneração, de adoração. São várias coisas que são colocadas, vários ídolos neste mundo. Esse encontro que Jesus teve aqui com a mulher samaritana revelou algo tão importante para a vida dela. O encontro de Jesus revela que a adoração deve ter a direção correta, deve ser direcionada de uma forma verdadeira. Jesus estava ali, ele puxou conversa com aquela mulher. E ele começou a ensinar para ela um ensinamento profundo que mudaria a sua vida. E a gente percebe que depois ela passou a falar daquele que revelou tudo que ela pensava e que ela fazia naquela cidade. E para o principal sentido, então, da vida, o Senhor nos ensina que a adoração do homem deve ser a Deus em espírito e em verdade. E esse texto nos mostra isso. E essa proposição para o nosso estudo, a verdadeira adoração está baseada totalmente no Senhor. E o que Jesus ensina? Alguns pontos importantes. Esse texto é muito rico, nós vamos tirar alguns pontos importantes para a verdadeira adoração. Em primeiro lugar, a verdadeira adoração tem o Senhor como alvo. Vamos dizer isso? A verdadeira adoração tem o Senhor como alvo. Então leia comigo o versículo 23 de novo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Você percebeu aqui o que o texto nos diz? Os verdadeiros adoradores adorarão? Adorarão quem? Adorarão o Pai. Adorarão o Pai. Em primeiro lugar, a adoração deve ter o Senhor, então, como nosso alvo. Deus é o único Senhor absoluto, único ser absoluto, autoexistente, autossuficiente, todo-poderoso, eterno e digno de adoração. Ele deve receber adoração. Nós percebemos os 10 mandamentos ensinando isso já no primeiro mandamento. Êxodo 20, versículo 3, diz assim: não terás
outros deuses diante de mim. Não tem outros deuses, não terás. Ali os deuses são até com letra minúscula no nosso alfabeto, para mostrar que os outros deuses são como ídolos. Só existe um Deus verdadeiro que nós devemos adorar. Lucas 4:8, o Senhor também nos ensina, mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Evidente que o homem, por causa do pecado, por causa da situação em que ele vive hoje, do mundo caído, ele passa então a colocar a criatura no lugar do Criador. E esse é um costume da nossa sociedade e de todas as épocas, se formos perceber. Em todas as épocas, depois da queda, nós temos essa ação do homem de buscar a criatura e colocá-la no lugar do Criador. Então, o homem vai lá e constrói, por exemplo, uma imagem de escultura, e ele adora aquela imagem que ele construiu. Não foi assim? O povo de Israel não pediu lá a Arão: construa para nós os deuses que nos tirou do Egito. Olha que frase, que estranho. Nós vamos construir aquele que nos tirou do Egito? Não tem lógica. Mas é assim a nossa vida caída no pecado, é sem lógica. Nós adoramos a criatura, esquecemos do Criador, é o costume que está em todas as épocas e até hoje. Então as pessoas adoram imagens, ou então adoram bens materiais, não é assim? A sociedade que está sempre buscando alguma coisa material, quer se mostrar, não é? Ou então adora até pessoas. Outras pessoas são como ídolos para muitos. E hoje em dia também nós temos pessoas adorando aos animais. Adoram os animais. A cultura pet está no nosso dia, não é? Adoro os animais. A filha eu não quero ter, mas animal eu quero ter. E chama o animal de filho. Não é? Se esquecem de Deus. Ele é o Senhor. Ele é o alvo. É para Ele que nós devemos olhar. A Ele devemos adorar. O verdadeiro crente, então, adora o Senhor, conforme os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de Jesus. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Em segundo lugar, podemos perceber aqui que a verdadeira adoração é em espírito. Leia comigo de novo, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Jesus ensina, então, que a adoração deve ser do profundo da alma, do mais profundo da alma, com o nosso espírito. Quando nós lemos ali o Velho Testamento, a gente percebe vários rituais, não é? Do Antigo Testamento. Mas quando nós caminhamos até o Novo Testamento e a revelação se abre, a gente percebe que aqueles rituais e aqueles locais e aqueles símbolos apontavam para Jesus. Então Jesus chega para a mulher e fala essa frase inicial, olha que bonita essa frase inicial: mas vem a hora e já chegou. Ela estava ali, então, ainda pensando, devemos adorar neste monte, devemos adorar no monte que vocês, judeus, falam, porque eram montes diferentes, né? O samaritano acabou criando lá uma região também de adoração. Então, tinha os samaritanos no norte, o judeu, lá embaixo. E ela fala: olha, vocês adoram lá, nós adoramos aqui, afinal, onde se deve adorar? Jesus fala: vem a hora e já chegou. Estava diante dela ali o Filho de Deus, aquele que deveria ser adorado. E ele fala isso: olha, isso deve ser feito em espírito. E isso quebra muitas coisas, porque aqueles símbolos todos, aqueles locais que, vamos dizer assim, de uma forma, Deus usou no Velho Testamento, e alguns considerando como santo, o local em si, mas não é por causa do local em si, mas por causa de Deus, por causa da presença do Senhor. É por isso que o local era santo. E Jesus fala: chegou a hora de adorar em espírito e em verdade. Isso significa que ela poderia adorar o Senhor ali onde ela estava, ou então ela poderia ir ao monte onde eles tinham costume de adorar ao Senhor, ou ir até Jerusalém e adorar ao Senhor. O que importava nesse momento é mostrar que deveria ser do fundo da alma.
Os símbolos locais do passado seriam realizados agora em Cristo. Assim, o mais importante que o local da adoração, importa que a adoração não seja apenas de boca para fora, mas que saia de onde? Do coração, que saia de dentro. Que nós amemos ao Senhor, de verdade. Não basta chegarmos na igreja e cantarmos bonito, não basta estarmos juntos, levantarmos as nossas mãos aos céus e as pessoas verem, fazermos uma oração, igual aquele fariseu fez, querendo colocar uma oração bonita para todos ouvirem. O que importa é o que está aí dentro do coração. Sai de dentro do coração ou não sai de dentro do coração? E para que tenha, então, um coração que louve ao Senhor, que adore ao Senhor verdadeiramente, lá no Espírito, lá do fundo da alma, esse coração deve ser mudado, transformado, porque o coração que não é renovado, restaurado, regenerado, ele está morto espiritualmente. Por isso que Jesus falou assim com Nicodemos, João capítulo 3, versículo 3, um pouco antes aí do texto que nós lemos. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Nicodemos até perguntou, mas como eu vou nascer de novo? Ele ainda não tinha entendido plenamente. Eu, velho, como eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe, nascer de novo? E Jesus fala, isso é uma obra do Espírito. Ele vai mudar o seu coração, assim você nasce de novo, você é transformado. A verdadeira adoração, então, meus irmãos, ela é em espírito. Pode fazer tudo bonito, colocar os instrumentos aqui, toda a apresentação. Se não for do fundo da alma, do espírito transformado, quebrantado pelo Senhor, não adianta. Ela vem desse espírito em que habita ali o Senhor Jesus, em que o Espírito Santo transformou. E nós podemos, então, adorar a Deus em espírito. Terceiro lugar que aprendemos aqui é que a verdadeira adoração, então, ela é em verdade. Leia de novo comigo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, adoramos ao Pai, adoramos em espírito, adoramos em verdade. O que vem a ser, então, adorar em verdade? O que vem a ser adorar em verdade, então? Aqui nós podemos pegar alguns aspectos, 3 aspectos, pelo menos, de adorar em verdade. O primeiro aspecto é que os nossos atos devem ser verdadeiros. Eles devem realmente expressar o que está no nosso coração. Como eu disse, não é falar da boca para fora. Então, o que sai de lá é o que nós devemos trazer. E esses atos devem ser verdadeiros. A nossa vida deve ser verdadeira. Nós não podemos ser crentes num lugar e não crentes em outro. Alguns faziam assim, iam à igreja no domingo, aí agora sim, agora eu estou tranquilo, eu posso ir na segunda-feira e começar minha vida tranquila no mundo, não é? Aí ficava a semana inteira vivendo uma vida longe de Deus. E depois, agora é domingo, eu vou de novo à igreja. Pode ser assim? O crente vive assim, o verdadeiro crente vive assim, ele vive em verdade, todos os seus atos estão relacionados àquilo que ele é, a essa adoração verdadeira. Que atos? Todos, seja aqui na igreja, seja em casa, no relacionamento com a esposa, é um ato que tem que ser um ato verdadeiro, conforme a palavra de Deus. No relacionamento no trabalho, nos seus negócios, esses negócios têm que refletir o que você é a adoração verdadeira. Um outro aspecto que nós podemos perceber aqui é que essa verdade da adoração, eu até coloquei assim, é verdade real. No seguinte sentido, a única forma de adorar em verdade é seguindo a verdade. Não é possível adorar verdadeiramente sem ter a verdade. E Jesus é a verdade. Então, João 14:6 fala assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso quer dizer
o mundo pode ter várias seitas, mas a verdadeira adoração é aquela que é em Cristo. Essa é a realidade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Tudo que é fora de Cristo, então, é um ídolo, é um caminho errado, que não te leva à verdadeira adoração. É em Cristo. Ela é para o Senhor, ela é através do Senhor, é em Cristo que nós adoramos. Essa é a verdade da palavra de Deus. Só há um Deus vivo, poderoso, verdadeiro. E essa adoração verdadeira é a Ele. As outras são falhas, são erradas, estão incorretas. E Jesus traz isso, então, em verdade. E Ele diz depois, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Aspectos importantes que nós percebemos aqui sobre a verdade. O outro aspecto é que a adoração verdadeira era da forma que o Senhor ordena na sua palavra. Isso também é importante. Então, essa palavra verdade carrega muitas coisas. Mas o que significa isso que Ele ordena em sua palavra? Quer dizer que nós não adoramos de qualquer forma. Nós adoramos como Deus diz que tem que ser. Afinal, Ele que fez todas as coisas e nos fez, e Ele diz como deve ser a adoração. Nós temos muitos movimentos nos nossos dias em que as igrejas transformam o culto em um entretenimento. Então, você vai em algum lugar e você tem ali, parece, né, um show, né, enorme, e você tem uma sensação boa, mas, afinal, esse culto está sendo para Deus ou está sendo para os homens? É Deus que fala como deve ser a adoração. É Deus que mostra quais são os elementos do culto. Nós não podemos trazer para o culto qualquer elemento, são aqueles que Deus disse que tem que trazer. A verdadeira adoração, então, essa verdade aqui, ela acontece com a verdade que Deus colocou, com os preceitos que Deus colocou em sua palavra, as ordens do Senhor. Só poderemos adorar a Deus com esses elementos que Ele ordenou. Um texto tão rico como esse nos ensina, então, sobre a verdadeira adoração, que ela é somente a Deus, através dos meios decretados por Deus, mediante o sacrifício feito por Cristo, pelo Senhor, com o coração mudado pelo Senhor para a glória de Deus. Percebe? É tudo baseado em Cristo. Por isso o nosso culto é cristocêntrico. O Senhor é o centro da adoração. Como viveremos, então? Em primeiro lugar, aplicação para nossas vidas. Viveremos abandonando os ídolos, meus irmãos. Vamos abandonar os ídolos, retirar os ídolos da nossa vida. Podemos exemplificar com alguns que têm permeado nossa sociedade. A bebida tem sido um ídolo, que tem destruído lares, que tem destruído a saúde. As drogas têm provocado terror, têm provocado miséria, têm trazido mortes. A prostituição tem destruído os relacionamentos, todos são ídolos. O culto ao corpo e à beleza exterior tem levado os jovens a ficarem ficcionados ali por imagens nas redes sociais. A paixão pelo dinheiro tem levado o país à corrupção, à injustiça. A defesa de ideologias anticristãs tem desvirtuado a adoração de muitos, que preferem adorar aquela ideia, ou aquele símbolo, ou aquela pessoa que representa uma ideia. Qual tem sido os ídolos que estão na sua vida, que têm tomado o lugar de Deus na sua adoração? Jogue-os fora, abandone-os. Segundo lugar, viveremos obedecendo ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos. A palavra de Deus nos ensina a verdade da adoração, e tudo isso permeia a nossa vida. Nós adoramos ao Senhor obedecendo ao que Ele diz, obedecendo aos seus mandamentos, pois Ele nos fez para isso, para a glória dEle. Glorificamos ao Senhor em obediência. Além disso, as ordens do Senhor são a melhor forma de viver. A gente procura outras, mas o Senhor que fez tudo, Ele sabe a melhor forma que o homem deve viver. Obedecendo ao Senhor, assim adoramos a Ele. Devemos nos estudar, nos aprofundar na palavra do Senhor e nos dedicar a essa obediência. Como viveremos? Em terceiro lugar, viveremos tendo Cristo como o único alvo da adoração, prestando culto sincero ao Senhor.
fazendo de nossa vida cotidiana, toda ela um serviço a Deus, uma adoração a Deus. Nós servimos no mundo adorando a Deus. Se a gente está numa empresa que produz e aquilo ali vai ser bênção para as outras pessoas, nós estamos fazendo isso glorificando a Deus. Ele é o alvo, Ele é o caminho. E para chegar a esse caminho, Ele também é que renova a nossa alma, para enxergarmos essa verdade. Jesus é a verdade. Portanto, adoremos ao Senhor com todo o nosso ser, e que o nosso culto seja coerente com a palavra de Deus, em obediência a Deus. São esses que o Pai procura, os que o adoram em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe.